Oi, gente! Hoje nós vamos começar o nosso quadro da Obra para a Vida. E que eu sou encantada, apaixonada por literatura, quem me segue, quem me conhece há mais tempo já sabe. Mas o da Obra para a Vida não tem a intenção primordial, o objetivo principal de analisar obras de maneira aprofundada, avaliando o espaço temporal, o enredo, o local, etc. Muito menos a questão de personalidade dos personagens. A intenção é pegar trechos de obras consagradas, conhecidas ou não tão conhecidas e fazer a relação com a nossa realidade. Mas qual realidade? A realidade das temáticas que eu já trabalho aqui no meu perfil, que é o quê? Fé, feminilidade, maternidade, matrimônio, organização e decoração da casa. Como assim, Kathleen? Organização e decoração da casa? É possível sim extrair trechos literários de obras conhecidas que nos trazem algumas reflexões acerca da organização e da decoração da casa também. E para começar, eu não poderia começar com uma obra diferente, senão Orgulho e Preconceito, que é a minha obra favorita, né, da autora Jane Austen, uma autora inglesa. E qual é o meu diálogo base? Eu vou ter que pedir licença para vocês para fazer a leitura do diálogo, de maneira que eu consiga trazer a reflexão que eu quero para vocês. Deixando claro mais uma vez que essas reflexões se referem principalmente às temáticas que nós já trabalhamos aqui. Então, bem no comecinho do livro, enquanto Jane estava enferma na casa dos Bingley, quem já leu o livro ou quem já assistiu o filme vai se recordar dessa parte. Elizabeth vai ajudar a irmã, né? Quem são os nossos personagens, o nosso casal principal? Senhorita Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy. Então ela vai visitar Jane e lá, durante as noites, eles sempre tinham um convívio, ela tinha um convívio ali com as pessoas da casa. E tem um dos diálogos que gera ali um embatezinho entre ela e o Sr. Darcy. Então eu vou pedir licença para ler, para poder dizer para vocês qual o tema do nosso Da Obra para a Vida de hoje e o que eu quero que a gente reflita, que nós reflitamos e relacionemos com a nossa vida, ok? Então, licença. Espanta minha capacidade que tem as moças de se tornarem tão prendadas, disse Bingley. Todas as moças são prendadas. Meu caro Charles, que quer dizer com isso? Sim, todas elas, acredito. Todas pintam mesas, decoram biombos e fazem bolsas de tricô. Não conheço uma que não saiba fazer todas essas coisas. E nunca ouvi mencionar o nome de uma moça pela primeira vez sem que me informassem que era muito prendada. Sua lista dos talentos comuns, disse Darcy, é verdadeira demais. O adjetivo é aplicado a muitas moças somente porque sabem tricotar uma bolsa ou decorar um biombo, mas estou longe de concordar com você sobre as jovens em geral. Entre todos os meus conhecidos, não posso me gabar de conhecer mais de meia dúzia de moças realmente prendadas. Nem eu, com certeza, disse a senhorita Bingley. Neste caso, observou Elizabeth, o senhor deve exigir muitas qualidades para seu ideal de mulher prendada. De fato, exijo muitas qualidades. Oh, certamente, exclamou sua fiel aliada. Nenhuma mulher pode ser realmente considerada completa se não se elevar muito acima da média. Uma dama deve possuir um vasto conhecimento de música, canto, desenho, dança e das línguas modernas para merecer esse epíteto. Além disso, é preciso que tenha algo em sua maneira de andar, no tom de voz e no modo de exprimir-se, ou só o merecerá pela metade. Sim, deve possuir tudo isso, acrescentou Darcy. E acrescentar ainda alguma coisa mais substancial, o desenvolvimento do espírito pela leitura intensa. Já não me espanta que o senhor conheça apenas 6 mulheres prendadas. Imagino se realmente conhece alguma. Eu vou finalizar aqui e aí eles começam a debater. Então, qual é o tema do nosso Da Obra para a Vida de hoje? A importância do desenvolvimento
das habilidades. Então, trazendo esse trecho, né, para a nossa realidade, o que podemos relacionar? E eu gosto sempre de usar na primeira pessoa do plural, porque em muitos pontos em um momento da minha vida, não muito distante deste tempo agora, eu precisei fazer essa reflexão e corrigir alguns pontos, buscar alguns conhecimentos, a gente vai falar sobre isso. Então, assim, à medida que nós, mulheres, né, nós fomos absorvendo diversas tarefas, nós começamos a negligenciar a importância de saber o básico para bem gerir uma casa. Não se atentem às qualidades, né, faladas aqui no livro, por hora não. Mas vamos pensar, né, nas características básicas, nas habilidades básicas que é necessário que alguém dentro da casa tenha para que ela funcione bem. Recentemente, em uma caixinha, alguém falou algo sobre dar conta de tudo ou saber gerenciar bem a casa, e eu fui bem sincera em dizer, olha, eu malmente sei consertar uma roupa, estou aprendendo agora, então diversas deficiências de habilidades eu só fui identificar a partir do momento em que surgiram na minha vida. Sendo que eu poderia corrigir essas pequenas goteiras na minha casa, né? Corrigir essas pequenas deficiências, se essas habilidades já tivessem sido desenvolvidas antes. Então, assim, de maneira bem prática, né? Nós não sabemos consertar uma roupa, nós não sabemos lavar bem as roupas. Verdade, nós não sabemos lavar bem as roupas, né? Nós não sabemos nenhum trabalho manual e aí fica sempre aquele pensamento, mas eu posso pagar alguém para fazer. Sim, você pode, mas você já pensou no espírito, na alegria daqueles que moram em sua casa ao receberem algo feito por suas mãos? O amor dedicado, inclusive o tempo ocioso bem direcionado quando nós sabemos fazer trabalhos manuais, né? Nós não perdemos tanto tempo falando dos outros, nós não perdemos tanto tempo lendo assuntos que em nada vão elevar a nossa alma, em nada vão ajudar na nossa vida aqui também, né? Na praticidade da nossa vida. Então, saber trabalhos manuais é muito importante, é uma habilidade muito negligenciada, né, nos dias de hoje. E nós não compreendemos e aceitamos o nosso papel de verdadeiras condutoras da nossa casa, porque veja bem, eu posso inclusive ter ajuda na minha casa, mas quem vai ditar o tom da minha casa, quem vai dar as características próprias da minha família sou eu. E se eu não desenvolvo bem as habilidades, essas características elas vão se tornando generalizadas, né? Como de todas as outras casas. A minha casa ela não tem uma personalidade própria. A minha família ela não tem características próprias, né? Por exemplo, na minha casa nós temos aí conhecimentos musicais, tanto o Márcio quanto eu. Então já é algo cultural bastante presente na minha família, que vem do quê? Do desenvolvimento de uma habilidade. Então, por isso que é fundamental entendermos que não se trata de a mulher precisa fazer tudo isso. De maneira sincera, sim, precisa. E não se trata também de o homem não deve ajudar. Isto é uma guerra completamente desnecessária, né? Quando o casal ou a família ela tem bem estruturado onde ela quer chegar, o que é importante, todo mundo trabalha para o bom funcionamento dela sem precisar ter essas exigências e essas brigas de isto é papel seu, isto é papel meu, isto é tarefa sua, isto é tarefa minha. Com relação ao papel, a Alice von Hildebrand, ela fala no Privilégio de Ser Mulher algo bastante interessante, em que ela diz que quando a mulher ela negligencia a sua vocação, o seu papel de mulher dentro do lar, o oposto também acaba sendo negligenciado, ou seja, o homem também negligencia o seu papel. Então é preciso entender e cada um desenvolver as suas habilidades necessárias para que haja um bom funcionamento ali da casa. E nós perdemos a postura própria do feminino, né? Isso é fundamental, porque a senhorita Binlin puxa saco do Darcy, né? Ela fala isso, né? Da postura, do tom de voz.
E de fato isso se perdeu, porque hoje, em vez de trabalharmos, né? Desculpem, ao invés de trabalharmos a nossa forma de comunicação, enfatizando as características próprias do feminino, ou seja, colocando ternura na voz, colocando firmeza e segurança, mas aquele tom de amabilidade, aquele sorriso leve, que envolve e que consegue direcionar para aquilo, né, para a comunicação, direcionar a comunicação para aquilo que desejamos, nós embrutecemos a nossa voz, embrutecemos o nosso tom. Nós queremos ganhar no grito, na grosseria. Então, quando perdemos essa postura que é própria do feminino, tanto no jeito de vestir quanto no jeito de se portar, no jeito de andar e principalmente no jeito de falar, nós nos masculinizamos. Então, vamos perdendo as nossas habilidades e vamos desenvolvendo características masculinas. E isso gera um desequilíbrio no nosso lar. Então, da mesma forma, né, saindo um pouco da parte prática em si, nós também, dado esse conhecimento, né, esse acesso ilimitado e constante a conhecimentos e informações, nós não nos aprofundamos e não nos aperfeiçoamos em nada. Ou seja, eu leio sobre muita coisa, eu sei teoricamente muita coisa, eu ouço falar de muita coisa, mas o meu conhecimento ele é raso, ele é superficial, ou seja, eu não me aprofundo no âmbito intelectual e cultural em nada. E o que isso implica? Vamos fazer uma pequena comparação. Bom, lemos muito, né? Nos informamos muito e sabemos pouco. Quando eu falo de ser superficial, de ser raso, pensemos no ato de nadar. Quando eu nado na superfície, né? Quando eu dou umas braçadas ou no máximo mergulho ali 1 metro abaixo, o que eu vejo? Eu vejo basicamente o mesmo que eu estou vendo se eu não estiver nadando, com uma ou outra diferença, ou seja, uma ou outra novidade ali que aparece aos meus olhos. Porém, à medida que eu vou nadando mais profundamente, e poucos de nós, né, já tivemos esta alegria em fazer um mergulho profundo, mas podemos imaginar. À medida que eu vou nadando mais fundo, novos seres se revelam para mim, uma natureza diferente, animais diferentes, temperatura diferente, sensações diferentes, até mesmo a sensação de perigo, a sensação de alerta, tudo isso vai se revelando. Então, à medida que eu vou me aprofundando, os meus olhos eles vão ficando atentos a mais coisas que eu vou absorvendo e, portanto, saindo da superfície, né? Saindo da superficialidade. Então, assim, isso que acontece hoje na ausência do desenvolvimento das nossas habilidades. Eu falava que é importante a gente saber lavar bem, costurar o básico, tá? Desenvolver trabalhos manuais. E é claro que temos talentos naturais. E nesses talentos naturais, nós nos aprofundamos. Os demais nós sabemos para gerir bem a nossa casa. Então, com relação a, por exemplo, o aspecto cultural e intelectual, nós precisamos sair dessa superfície. Se sabemos música, sabemos superficialmente, ou seja, eu canto bem, mas eu realmente sei técnicas, né? Mas eu realmente leio uma partitura, eu realmente sei escrever uma música, etc. Não, eu canto bem, simplesmente. Isso não é um desenvolver uma habilidade, isso é um talento natural que fica ali no bruto, nunca se lapida, né? Então, se eu leio algo, eu nunca saio da área que me gera entretenimento, ou então eu leio sem atenção alguma. Aí os frutos advindos da leitura, eles secam, né? São frutos secos, eles não germinam, porque também eu não me aprofundo na literatura. E aí também nós podemos lembrar que nós perdemos com isso, à medida que eu vou negligenciando habilidades, eu vou negligenciando a minha vocação e eu vou negligenciando aspectos culturais e intelectuais, como a arte,
eu vou deixando a beleza, a noção de beleza de lado, eu vou perdendo a noção de beleza de lado, né? Isso é refletido em quê? Na nossa forma de vestir, na desordem da nossa casa e também na forma como nos comunicamos, como eu já falava antes. Então, quando a gente perde essa noção de que há sim uma expectativa no comportamento feminino, há sim uma expectativa no modo de falar feminino, há sim uma expectativa visual na vestimenta do feminino. Tem que ser como era no século XVIII? Óbvio que não, mas tem que trazer esse toque de leveza e delicadeza de alguma forma. Então, quando eu vou perdendo isso, eu vou me perdendo no meu papel. Apesar de eu dizer, né, e deixar claro que eu não vou analisar a obra em si, mas utilizar os trechos para refletirmos sobre a nossa própria vida, algo chama muito a atenção, que é a forma como Elizabeth lida com esse diálogo. Parece, né, uma autodefesa ali, ou uma crítica, etc. E pode de fato ter sido uma crítica às exigências da época, mas como a gente sabe a questão do embate amoroso, já havia um sentimento entre ela e Darcy, talvez a sua autodefesa seja em perceber que as características que ele esperava numa mulher eram muito acima daquelas que ela tinha. Mas o que eu queria trazer luz a mim, a você, é o seguinte: quando um homem como Darcy exige isto de uma mulher, na verdade espera isto de uma mulher, é para que ele tenha segurança lá fora, né? Então ele sai para trabalhar, o homem sai para trabalhar, as mulheres também saem muitas vezes, claro que saem, mas aquela segurança de que eu estou saindo, mas a minha casa está nas mãos de alguém que cuida, né? A minha família está ali nas mãos de uma mulher que sabe como conduzi-la. Os meus filhos estão nas mãos de uma mulher que sabe como educá-los. Então, às vezes, essas prendas exigidas, elas geram segurança no homem. Não é apenas porque ele quer uma mulher que ele possa mostrar para os outros, etc., mas que gere segurança a ele, porque o homem precisa dessa segurança ao estruturar a sua família. Resumindo, né, trocando em miúdos, ao perdermos essa capacidade de desenvolvermos as habilidades ou prendas, né, como o Billing fala, as mulheres prendadas, próprias do universo feminino, nós perdemos a nossa própria essência, o que resulta nessas mulheres pouco prendadas. Se na época desse livro ele dizia que nunca havia sido apresentada uma mulher que não recebesse esse elogio, podemos dizer que hoje nós nunca ouvimos esse elogio. É algo muito raro hoje em dia falar fulano é prendado, porque realmente o desenvolvimento das habilidades eles foram deixados de lado. E é claro que nós precisamos o que? Atualizar as características citadas, né? Contudo, o enfoque da obra para a vida precisamos desenvolver nossas habilidades e as nossas capacidades e desenvolver para utilizá-las bem. E como é que eu utilizo bem? Colocando a serviço do outro. Então, o desenvolvimento dessas habilidades, né, além da consequência básica, qual é a consequência básica? A ação executada em si. Por exemplo, qual é a consequência básica de eu saber costurar? As roupas da minha família não ficarão furadas, é a consequência básica. Mas há consequências mais profundas, que é o quê? Uma sensação, não somente no aspecto sensitivo, né? Mas você sente, você percebe-se, mais seguro e mais instalado na realidade. Eu saio do mundo imaginário, porque a gente vive, né, quando a gente casa, a gente vive num mundo imaginário onde tudo funcionará perfeito. E quando eu me deparo com essas pequenas necessidades cotidianas que eu não sei resolver, eu não estou instalada nas necessidades realmente, né? Eu não sei resolver. Então, à medida que eu desenvolvo as habilidades, eu me instalo na realidade. E eu saio também do meu casulo para aprender, porque é necessário sair do casulo, né? Dessa bolha em que eu acho que o que eu aprendi na escola é suficiente para bem viver, e não é.
Então eu saio do meu casulo para aprender, me desenvolver e principalmente utilizar as habilidades para o bem comum daqueles que me rodeiam. Então, nós entendemos assim que ser prendada não é um elogio que serve para nos envaidecer ou para nos alegrar, mas que serve para melhorar a forma como nós lidamos com o nosso cotidiano, com as nossas necessidades, com as necessidades do outro e principalmente com o nosso amadurecimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo quais as habilidades que você se propõe a desenvolver para melhor servir e para melhor viver dentro do seu lar. Te espero no próximo vídeo.